O que vou lhes contar aconteceu comigo em 14 de maio de 2016, no treinamento militar especial de sobrevivencialismo na Caatinga, realizado entre os períodos de aprovação dos soldados das Forças Especiais Caatinga, um grupamento especial do Exército, especialistas em sobreviver nas matas áridas e secas da paisagem Caatinga. Enfim, eu sou o major do 3º Grupamento de Fuzileiros Navais. E devido às circunstâncias e o fato deste processo ainda estar nos trâmites legais na Corte Marcial, todos os nomes deste relato serão alterados. Em uma manhã de sol claro e céu limpo, estávamos no quartel para instrução acerca do treinamento de sobrevivência, quando o nosso major nos deu a notícia de que viajaríamos para o Nordeste, pois no sertão dá para treinarmos sobrevivência com os melhores homens que o Exército tinha no ramo. Seria uma experiência única, que separaria os homens dos meninos. E em seguida fomos orientados a retornarmos ao alojamento, para que fizéssemos as malas. Tínhamos cerca de 1 hora até os veículos de transporte chegarem. Pouco se passou, e me lembro como se fosse hoje. Os 3 caminhões entrando pelo portão da frente do quartel. O som era como se fosse monstros entrando numa ruína. Algo me incomodava, e parecia que íamos ter grandes surpresas. E de cada caminhão desceram 2 soldados com uniformes diferentes. Era um uniforme cor de creme e marrom, e pareciam serem de couro. Pouco se sabia sobre essa divisão. Sei que um deles, que parecia ser o responsável pela operação, assinou uns documentos, e o nosso tenente tomou a frente e disse: "Senhores, nessa manhã os senhores partirão para instrução no sertão com a divisão Caatinga. Vocês serão destituídos de suas patentes, de seus privilégios, e serão tratados como cadetes. E a partir daqui, vocês são responsabilidades deles. Serão moldados com bastante fervor, e se assim Deus quiser, voltarão como soldados diferentes e vitoriosos, para inspirar coragem em seus companheiros." Após ele dizer essas palavras, todos responderam altivamente: "Senhor, sim, senhor." O encarregado tomou a frente e, sem dizer nenhuma palavra, começou a arrancar os nomes e as insígnias dos uniformes, um a um dos soldados no nosso batalhão. Ao todo, éramos cerca de 60 homens, aos quais fomos todos desonrados com aquele ato. Perdemos as patentes e cada um recebeu um número. Os números eram de 0 a 60. Essa seria a nossa identificação. Naquele dia foi um dia todo de viagem, em que os soldados encarregados não falavam absolutamente nada, e nem o pessoal do meu batalhão. Parecíamos que estávamos sendo levados para o abate. Pelo menos isso era o que eu sentia. Ou era isso que parecia. Mas por volta de umas 10 da noite, quando nos aproximamos do quartel, um dos soldados que estavam comigo no meu veículo de transporte começou a dizer: "Fiquei sabendo que essa unidade encontrou uma coisa na última missão, que forçou a unidade toda a se recolher. Matou 2 homens e passaram quase 2 meses sem fazer instrução. E dizem que essa coisa não é deste mundo." Todos olharam para ele.
Aquele homem era o 32, e ele tinha má fama de mentiroso. Enfim, quando eu mesmo ia falar algo, um dos encarregados gritou da cabine: "Silêncio, recrutas! Quanto menos vocês falarem, melhor." Eu apenas me calei. Se essa era a missão, então deveria ser feita do jeito deles, e não do nosso. Logo, chegamos no quartel deles, onde fomos levados ao alojamento 12. Enquanto guardávamos as nossas coisas, um homem entrou, e todos nós o encaramos. Ele era um coronel reformado que coordenava os treinos ali. Ele nos olhou e se pôs a falar: "Vocês irão me chamar de pai, e farão o que eu mandar, como eu mandar e na hora que eu mandar. Não me interessa as suas patentes e nem os seus nomes. Não me interessa a sua família e nem de que batalhão vocês vieram. Eu mando e vocês obedecem. Foi claro?" O homem gritava muito alto. A sua voz ecoava pelas paredes baixas do alojamento, ao passo que todos nós respondemos: "Senhor, sim, senhor." O homem disse que o treino começava às 5 horas da manhã e que agora todos nós deveríamos dormir. Assim, ele deixou o alojamento e todos nós estávamos tão cansados que nem conversar conversamos. Acabou que todo mundo dormiu instantaneamente. Acordei por volta de 3 da madrugada. Eu estava querendo tirar a água do joelho e vi que no alojamento haviam muros altos e muitos guardas, fortemente armados, com lanternas e refletores muito fortes. E mesmo com muitos homens ali dentro e muitas armas caras, aquilo parecia segurança demais. E eu pude sentir que algo estava errado naquele lugar. Me lembro que nesta mesma noite acontecia uma movimentação estranha em um dos lados do muro do quartel. Eu comecei a escutar algo como um grunhido ou um uivo. Eu não sei diferenciar. Porém, não dei muita bola. Retornei ao alojamento para dormir. É interessante como a noite passa rápido. Quando vi, já era 4:30 da manhã. Me levantei e apanhei a minha roupa, escova de dentes e barbeador, e fui ao banheiro. Enquanto eu e mais alguns soldados nos banhávamos, entrou 2 homens no banheiro já vestidos, segurando uniformes como o que eles usavam. Deixaram os uniformes sobre a mesa do banheiro e saíram. Aparentemente, eles não são de falar muito. Cada uniforme ali tinha um número, ou seja, para cada soldado, um uniforme correspondente ao número. Das 5 da manhã até o raiar do sol, recebemos treinamento com as armas novas, que eram fuzis de precisão e uma pistola de 9mm. E como as roupas eram diferentes, às vezes isso atrapalhava o manuseio das armas, e tínhamos que reaprender o manejo. E foi isso que fizemos até o raiar do sol. Pouco se passou e um dos tenentes nos chamou ao redor de uma louça pendurada na parede. Ele explicava que iríamos caminhar na mata por 3 dias, percorrendo 60 quilômetros nesses períodos, sendo 3 trechos divididos em ciclos de 20 quilômetros. Ele explicava sobre as planícies, córregos, fontes de pragas,
e todas as características da vegetação e animais que encontraríamos. E por fim, ele se abriu para perguntas. E o 32 perguntou sobre os ataques às últimas guarnições. Soldado, não houve ataque. O que aconteceu é que as guarnições deram o azar de encontrar um grupo de onças pintadas. Isso causou problemas, mas não se preocupe. E dessa vez, todos os soldados estão aptos e liberados para disparos de abate em caso de confirmação visual do alvo. E nada de atirar em vultos ou em vozes. Apenas se tiverem a confirmação visual. Não deu tempo de ninguém falar nada. E fomos todos dispensados, para que nós fôssemos aos portões do quartel, para podermos irmos ao tal treinamento. Assim que saíamos, o 32, que estava ao meu lado, começou a rezar. Perguntei a ele o porquê daquilo. E ele disse que onças não caçam em grupos. Eu fiquei pensando sobre aquilo durante o dia todo. Bem, passou-se o dia. O novo uniforme era incômodo e muito quente, mas protegia a nossa pele e nos camuflava nas vegetações áridas e secas. Durante a primeira noite, aprendemos que a caatinga pode ser quente de dia, mas o frio é de congelar na madrugada. Os turnos se dividiam de grupos de 5 soldados, a cada 2 horas. Ao longe, ouvíamos os sons dos bichos da mata. Eu poderia jurar que ouvi um uivo. Porém, não existem lobos no Brasil. E por pensar assim, eu paguei um preço alto. Alto até demais. Veio então o dia seguinte. O comandante recebeu um alerta no rádio que o segundo grupo havia sido atacado por um animal grande que rondava o acampamento. E todos nós estávamos em alerta crítico. A missão não seria abortada. Este foi o comunicado que nos foi dado pela manhã. Estávamos num misto de medo daquilo ser verdade e a possibilidade deles fazerem isso para colocarem medo em nós. Bem, se isso era o plano, estava dando certo. A noite chegou novamente. A paisagem agora era cerrado. Estávamos próximo a algumas cavernas naturais. E bastou a noite cair para podermos avistar ao longe uma pequena fogueira de uns 2 quilômetros serra abaixo. O nosso comandante disse que poderia ser o segundo grupo e que nós poderíamos ir averiguar, pois seria uma boa oportunidade para aprimorar as nossas habilidades de camuflagem e espionagem. E assim o fizemos. E fomos descendo devagar em direção a eles. A sensação de que algo nos observava era constante. A lua cheia iluminava aquela mata densa de pé de serra. Cortávamos apenas os galhos que eram necessários, nada exagerado para não fazermos barulho. Mas aí, quando faltavam uns 200 metros do acampamento deles, nós até víamos sinais de movimentação dos soldados. Mas logo começamos a ouvir uma respiração alta e forte, passos pesados e um odor de carne podre enchia as nossas narinas. O comandante acenou para pararmos e nós ficamos observando a movimentação, até que ouvimos um tiro.
e gritos altos. E o comandante nos mandou avançar. A mata densa atrapalhava a nossa visão. A lua dava um tom azulado pelas frestas das árvores. E rajada de disparos ditavam o tom daquela noite. Os gritos de desespero nos deixavam nervosos. Bem, começamos a avançar com cautela. E foi quando ouvi um barulho alto de impacto, como se algo fosse jogado numa árvore. Olhei para trás e vi um vulto correr por detrás de nós. E um dos soldados apoiado numa árvore inconsciente. Pensei que talvez fosse uma emboscada. Mas mesmo assim, os soldados no outro grupo também estavam sendo aterrorizados. E o 32 gritava atrás de mim: "É uma emboscada! Avançar! Formação 22 padrão!" Como na minha guarnição, ele era o meu comandante, e aparentemente o nosso grupo de 30 soldados estava reduzido a apenas 22 homens. E aparentemente o comandante da equipe Caatinga estava sumido ou morto. Eu apenas obedeci. Demos as costas um para os outros, formando um círculo. Assim, ninguém ficava com ponto cego. Todo mundo dava cobertura para todo mundo e prosseguimos avançando. E assim que chegamos no acampamento dos outros soldados, foi que percebi que o 32 não estava com a gente. De algum jeito, ele parecia ter ficado para trás. E assim que nos reunimos, vi o 32 correndo para dentro da mata. Ele estava desarmado, gritava que havia visto um bicho, uma criatura humanoide. Porém, não conseguiu chegar até nós, pois uma coisa o agarrou pelo ombro com a boca e o puxou para dentro do escuro. Enquanto outra criatura parecia nos observar por detrás da mata. Neste momento, eu acendi a minha lanterna e apontei o meu fuzil. E aquilo que vi era uma criatura alta, forte, de pelos escuros. Os seus olhos possuíam um brilho alaranjado. As suas garras eram grandes. E lembro que o medo que senti foi tão grande que nem pensei direito. Mirei e logo atirei. O disparo acertou no peito da criatura. Aquela coisa urrou muito alto. E foi quando duas criaturas semelhantes logo surgiram. Porém, eram bem menores. A nossa guarnição encheu essas duas coisas de bala. E descarregamos os nossos fuzis. E aquelas criaturas correram grunhindo mata adentro. Não fomos atrás delas. E nos mantivemos em vigia durante toda a noite. Porém, não ouvimos mais nada. De manhã, disparamos o sinalizador de SOS. E cerca de 2 horas, alguns soldados nos encontraram. A operação de remoção foi bem sucedida. E todos nós do batalhão fomos afastados. E enquadrado num caso de delírio coletivo e estresse pós-traumático. E o processo ainda corre na Suprema Corte Marcial. E até lá estamos todos sob investigação. O caso foi abafado pelo governo e pelo próprio exército. E provavelmente eu vou ficar como o louco do batalhão, pois decidi retornar às atividades. Eu preciso ocupar a mente com algo para esquecer aquela noite. Mas uma coisa é certa:
As matas do Nordeste escondem coisas que não estão nem no céu e nem no inferno, mas te fazem pensar nos dois. E eu? Bem, eu nunca mais quero saber de sobrevivencialismo. Pois é como diz aquele velho e bom ditado: é melhor se prevenir do que remediar. Boa noite.